Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá! Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Olá, bem-vindos! Mais um episódio de Conversas Soltas. Exatamente, conversas soltas. E vamos, mais uma vez, usar as cartas dos nossos baralhos para iniciarmos as nossas conversas. Ok, Queres escolher tu? pode ser. Então vá. Vou começar. Gosto muito deste. Vais arriscar tudo outra vez? Vou. Perguntas poderosas. Terapia de bolso. Como é que te podes apoiar e tomar conta de ti em tempos difíceis? Boa pergunta. É fofa. Parece um teste da Marisa. Eu acho que a Marisa teve influência nesta. Como é que me posso apoiar? Bem, primeiro que tudo, colocar de parte o julgamento, ou seja, quando estiver em alturas difíceis, eu sei que o meu primeiro mecanismo vai ser criticar-me, analisar e ainda julgar mais do que provavelmente a situação em si já, e colocar-me numa situação mais, ainda mais de fragilidade do que a situação que já tenho. E, portanto, a primeira coisa é parar e colocar as coisas na mesa, não é? Em perspectiva, e perceber exatamente o que é que aquilo me está a afetar, de que forma é que me está a afetar e o que é que pode, ou o que é que eu posso fazer para ajudar, no fundo. Dependendo da situação, eu estava aqui a pensar, dependendo da situação, como fazendo a terapia e sabendo, eu digo sempre, passamos a saber a quem é que procurar, numa situação mais difícil, procurar ajuda, neste caso na Marisa, que é quem acompanha, não é? Eu acho que para mim também passa por ser mais flexível Uhum. e menos crítica, e isso é tipo não tomar nenhuma decisão ou naquele momento tentar ter um tipo de análise mais amorosa, né? Muito Sim. mais flexível, mas também me passa por partilhar. Eu tenho muito esta, seja contigo ou com outra pessoa mais próxima, passa-me por perceber quem é que vai ter maior acolhimento a essa partilha, porque às vezes quando é um momento de muita crítica, não quero dizer que seja necessariamente difícil, mas o momento em que eu detecto que a minha crítica está muito presente, às vezes só por isso cá para fora ajuda-me a desconstruir um bocado, a ter uma perspectiva de outra pessoa. Sim. Ajuda-me a ter uma perspectiva um bocadinho menos tendenciosa do que a minha, que por norma é mais crítica. Sim, eu dependendo da situação procuro ajuda, porque eu sei que vai ser uma pessoa que, no caso da Marisa, vai ser exatamente o que eu preciso, ou se forem questões um bocadinho ou mais leves ou passageiras, ou só para digerir às vezes a situação, o Bruno acaba por ser a primeira pessoa a falar, e sim, isso faz sentido, e acaba por ser o mais rápido? Sim. Eu acho E não é a questão de ser fácil, mas é a questão de perceber que é o mecanismo mais direto que nós temos e a perspectiva do outro, na maior parte das vezes, ajuda a... é isenta, Sim. não é? É um bocadinho menos emocional do que a nossa. Sim, sim. E eu também acho. Mas acho que passa por sermos mais flexíveis, não é? E menos críticos. É menos autocrítica. E como falávamos no outro episódio, a questão da reação. Reagir menos e agir mais em função do que está a acontecer, e para isso ponderar e analisar como se estivéssemos de fora, no fundo. Sim, às vezes é difícil. Ok. Como dizer não? Segundo sábios da Índia Antiga, existem 3 processos fundamentais interagindo no universo: criação, preservação e transformação. Pense nesses 3 processos fundamentais na sua vida agora. Se ouvirem umas patinhas, já sabem que é o Benji que hoje está connosco. Nós perguntávamos se ele queria falar, mas ele não. Como falar não pode criar um novo caminho, preservar algo importa para você e transformar algo que você não quer mais. Como assim? Podes repetir agora em português? Como falar não pode criar um novo caminho, preservar algo que seja importante para ti e transformar algo que tu não queres mais. Ok. No fundo é como dizer não, não é? Como é que o dizer não permite fazer isto? Eu acho que ter descoberto esta forma de limite
mais tarde do que o expectável, Uhum. talvez, do que. Não sei se é que o expectável, acho que isto já tem que criticar à mistura, É não é? verdade, Mas, sim, já há um julgamento nisso. ou seja, perceber que eu posso definir determinados limites sem ter que me justificar, por exemplo, Sim, criando só esse limite, que às vezes a pessoa pode não entender como limite, mas pode ser como uma vontade, sim, sim, sim. respeitando essa vontade, é super libertador, não é? Porque primeiro tu não te estás a sujeitar a uma situação que se calhar não queres, sem teres que justificar, ou então estás simplesmente a respeitar a tua vontade e naquele momento não te apetece ir, ou não te apetece fazer. E, e isso eu acho que é altamente libertador. E te coloca logo obrigatoriamente mais próxima de ti e Sim, da tua vontade. sim. Porque naquele momento tu não estás a escutar aquilo que o grupo quer ou que a pessoa quer e estás a escutar a ti. E eu acho que dessa forma, dizer que não em qualquer circunstância é altamente libertador. E o que eu ao olhar para esta pergunta, o que eu penso é que eu não a faria como pergunta, eu diria como afirmação, que é Uhum. o dizer o não cria um novo caminho, preserva algo Aham, importante para ti totalmente. e transforma algo que tu não queres mais, porque pelo menos comigo foi isso que eu senti. A partir do momento em que eu percebi que podia dizer não e que o dizer não tinha que vir com julgamento e que se calhar as pessoas até nem julgavam, o julgamento Uhum. até era mais meu Nosso. ou achar que se calhar iam Porque estás julgar. automaticamente a querer criar uma narrativa que seja aceite, não é? E na verdade é muito mais. Como é que a frase dizia? E na verdade estás a proteger aquela relação, não Sim, é? Estás a proteger a relação cumprindo efetivamente. Porque estás a ser mais verdadeiro, sim. não é? Se vais criar uma narrativa que seja aceita para que a pessoa não te chateie ou não te tente convencer, não estás a ser verdadeiro. E muitas das vezes tu crias essa narrativa na expectativa daquilo que tu achas que o outro vai dizer e não Uhum. necessariamente naquilo que o outro efetivamente diz. Tal e qual, Há esses 2 lados. Há tal e pessoas que qual. são claramente: "Porque é que não vais?" E depois insistem: "E porquê? E qual é? E tens outra coisa para fazer e vou arranjar outra solução." Há este e Aham. tu aí percebes que estás a ser pressionada. Mas há muitas situações em que esse raciocínio ou esse diálogo é feito na tua cabeça. Uhum. Pelo menos eu consigo identificar, Total, eu também. porque se eu hoje consigo perceber que tinha esse comportamento com pessoas que efetivamente não tinham um efeito positivo em mim, mas eu não tinha esse comportamento só com elas. Eu Uhum. tinha esse comportamento com toda a Eu gente, mesmo também. com as outras todas que eu sabia, não sabia na altura ou Que eram não mais pensava nisso respeitadoras dos teus e que não limites. julgavam. Uhum. E portanto, eu acho que depois é um bocadinho isso que acontece, acabas por pôr essa narrativa em tudo e agir em função do que achas que o outro. Claro que isto depois, se nós formos esmiuçar, tem tudo a ver com uma questão de forma como nós lidamos enquanto sociedade, o que criámos. Eu acho que hoje em dia eu consigo perceber e quero acreditar, independentemente de haver aqui falhas e vai haver sempre lacunas que nós vamos ter que preencher, eu quero acreditar que os jovens de hoje em dia, os adolescentes, enfim, quem está agora neste processo, que consegue dizer não de uma forma mais assertiva e tranquilo da sua decisão do que nós antigamente. Eu tenho a sensação que nós éramos muito mais influenciados por uma série de crenças e de teorias que nós próprios criávamos ou influenciados por outras Eu acho coisas. que a nossa educação tem muito efeito. Nós Sim, somos educados hoje na era da culpa, sim, não sim, é? Na era em que os teus pais, para tu fazeres a vontade deles, terem infligido um monte de medos sim, e de culpabilizações. Eu acho que hoje em dia também já assistimos à transição de uma geração de pais com políticas mais conscientes. sim. E então isso também tem eu acho, eu acredito mesmo que isso tem um reflexo direto na Porque construção da autoestima daquela e que a pessoa. informação também é muito maior. Ah, Antigamente sim, tu não total. tinhas metade da informação que Não, tens e os agora. pais não tinham noções de pedagogia, né? Sim. Era E mesmo o muito. conceito em si, que nós falamos muitas vezes de infância e de criança, mudou, Ah, não é? sim, total. E tu passas de um período, primeiro que é só de trabalho, para um período que de repente é de uma proteção gigante e não se pode Uhum. fazer nada, para agora se começar a colocá-los numa posição mais ativa, no sentido em que podem efetivamente participar e têm aqui uma responsabilidade no sentido Sim, de eu acho que esta serem mais geração ativos. tipo, crescer com esta tranquilidade, não é? Em termos de autoestima, Sim, são 50.000 pontos ganhos em termos de construção sim, da tua vontade. sim. Porque esse caminho está muito feito e tem muita estrutura. E então o medo de dizer não não é assim muito claro, não é? Tipo, Sim. claro, quando tem medos e inseguranças, não é? Como, E como tens toda a sempre a gente. questão da aceitação e dos Sim, sim. grupos, claro que sim. Sim, Mas mas eu eu também também acho que são sim. mais livres.
Sim, nesse aspecto eu acho que havendo, claro que há de haver outro tipo de questões, não é? E com certeza que eles se Uhum. identificarão, mas ah, tendo em conta este tema, eu acho que é muito mais, e isto tudo para dizer que acho que esta dificuldade em dizer não também Uhum. se prendeu, porque também nós vimos de uma era da produtividade Sim, sim. e do social, e interessa é estarmos Sim, todos sim. juntos, e está aqui umas noções que eu acho que agora já são diferentes e que já têm uma. Tu agora já começas a ver mais pessoas a querer fazer diferente e a querer fazer aquilo, ou se calhar depois em demasia a querer que aquilo se torne no fundo, uma teoria e uma resposta certa para tudo. Mas já têm mais essa vontade e Uhum. demonstram mais essa vontade. E eu não me lembro, havendo desta distância, sinto que estive sempre assim numa espécie de uma fábrica em que saíamos todos Mais mais ou ou menos menos iguais, não parecidos. é? Sim, 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 também acho. Portanto, eu acho que tem um bocado a ver com isso. Portanto, o que eu acho é exatamente isso, é não como pergunta, mas como afirmação. Uhum. Dizeres não é altamente transformador e traz, porque a partir do momento em que tu dizes não a coisas que tu dizias sempre que sim, sem pensar porque é que dizias que sim, Uhum. ou a pensar que aquilo era o que os outros queriam, a partir do momento em que dizes não uma vez, é altamente transformador. Não é fácil, nem é prazeroso. No meu caso, eu não senti prazer nas primeiras vezes, eu não tinha gosto em dizer que não, Uhum. ainda tive muitas vezes Eu ficava triste. e Muitas vezes justificar. isso tem, sim. E para mim aquilo andava-me a remoer durante imenso tempo. Sim. E depois as consequências E disso, a não é? culpa que eu sentia por não estar a corresponder. Uhum. Sim, Mas depois quando percebes que e quando há resposta e vais obviamente fazendo essa seleção e vais-te ajustando, é altamente libertador e sim, transformador, também. sem dúvida. E é na verdade o facto de seres cada vez mais fiel e verdadeiro também é muito protetor das tuas relações, porque elas Sim. são muito mais honestas e verdadeiras. Sem entrar neste lado da arrogância que eu acho que hoje em dia eu tenho muito medo a falar determinadas coisas porque, eu sinto que estamos sempre em polos opostos, não é? Que é o facto de ser verdadeiro e de dizer que não e de seguir aquilo que acredita, não quer dizer que estejamos sempre certos e que os outros estejam Não, de errados. todo. É só uma questão de optar por Nem é uma algo. questão de ser certo ou errado, não é? É só Exato, uma questão de optar por aquela que é a tua vontade, exatamente, com todas as consequências que isso tem. exatamente. Nunca é liberto de Sim, responsabilidade. sim, exato. É isso mesmo. Então, esta é do Conversas. Conversas a Dois. Se não te importasses com o que os outros pensam, o que mudarias em ti? Ui, está tudo aí no mesmo caminho ou é Pois impressão é, minha? nem me parecem três Sim. baralhos diferentes. Se tivesse de uma forma, eu não sei se isto está diretamente ligado àquilo com que os outros pensam. Eu acho que em termos de crítica, eu sou muito mais. Ou seja, ninguém consegue ser tão crítico como eu. Se fosse. Não sei se eu estou assim tão importada com aquilo que é consideração alheia. Sim, sim, sim. Mas há um filtro. Eu consigo identificar-me em diferentes situações em que eu tenho um filtro e não digo exatamente aquilo que estou a pensar. Epá, mas isso também é necessário para a convivência, né? Se Pois, eu no porque trabalho dissesse tudo o que eu penso, já tinha sido é despedida. isso, e porque não deixa de ser uma questão de empatia, era o que tu dizias da E outra vez, aí que posso é ser um bocadinho mais aquilo é bom para ti arrogante ou do é para o que. outro, não é? Está claro. E isso também se mede neste tipo de reações. Portanto, eu não sei, ou seja, eu olho para esta pergunta e penso, eu não sei se me sinto assim tão oprimida Eu também ao não. ponto de achar que se os outros pensarem alguma coisa, eu mudaria totalmente o meu comportamento, Se ou o meu eu, comportamento está condicionado, o meu está comportamento ajustado. está condicionado porque. Mas não é pela opinião, é porque, imagina, precisas de dinheiro para trabalhar, por exemplo. Sim, claro. Mas se não. Pois, não tem a ver com a opinião, sim. Acho que isso condiciona muito mais o meu comportamento, porque senão eu despedia-me. Pois, Direto. exato. Pois, Porque porque tem a ninguém ver quer com a trabalhar para opinião a dos SNS outros. nesta fase da vida, mas eu acho que não sei se isso tem diretamente a ver com a opinião dos outros. Não sei se há algo que me iniba ao ponto de eu não fazer por opinião de terceiros. Não sei se Pois, consigo chegar lá até que assim no ponto é que é curto uma espaço de decisão tempo. tua, até que ponto é que é uma decisão porque os outros te estão a Pensam. inibir. Se calhar se me fizesse esta pergunta há uns anos atrás, tipo há uns 6, 7 anos Não estavas atrás, capaz de identificar. não sei, mas acho que haveria muito mais coisas que se calhar eu sabia que não a cumpria porque a E opinião achas que dos tinhas outros. consciência que era porque era por causa da opinião dos outros? Algumas tinha. Não sabia era sair daí. Ok. Acho Eu que acho sim. que não tinha esse discernimento Agora há acho anos que atrás. não. Talvez aquela que eu levei mais tempo a encontrar espaço de uma forma. E que ainda é um exercício é o dizer que não. Dizer que Sim, não quero. sim, Sem ter que criar uma justificação. sim.
Mas de resto, eu não sei se há algo que existe assim tão forte que eu, com medo ou com vergonha, não mudasse só porque, pela opinião de Sim, eu estava a levar terceiros. isto num sentido de filtro, ajustando, obviamente, tu não tens a linguagem que tens em casa, que tens no Ah, trabalho, não, não tenho. como não tens a linguagem quando estás a falar com uma pessoa que não conheces, como alguém que já conhece há imensos anos, portanto, Claro. eu estava a levar nesse sentido. Mas, de facto, isso tem a ver com uma questão de opinião. Aham. Portanto, eu também não me sinto assim tão preocupada com a E acho que esses opinião. filtros são mesmo muito importantes a Tem ter. que existir, é uma questão de Sim. respeito. A meu ver, é uma questão de Sim, respeito. sim. E de poderes viver em comunidade. Sim, e eu sei que posso falar de determinada maneira com determinadas pessoas, sem que isso seja visto como falta de educação ou como algo de agressividade, Aham, e outras não. claro. Eu acho que isso é uma questão de ajustar. Por isso acho que concordamos. Não há nada que. Sim, e o que seria o tal não, Sim, que essa era talvez a que única seja o mais coisa. difícil. O que é de mais exercício, né? De Uhum, sim, prática para se libertar sim, de culpa ou sim, de também influência. identifico como isso. Boa. Boa. Next. Então vou eu tirar agora a terapia de bolso. O que está a funcionar na tua vida? O que não está? O que fica e o que vai? O que não está a funcionar na minha vida neste momento é mesmo a carga de ambiente tóxico que o hospital tem Uhum, e que eu consigo identificar de uma forma muito rápida e que eu sei o que é que está errado, mas que de uma forma, por ser o sítio onde eu vou buscar o maior rendimento financeiro que tenho neste momento, não me é fácil de trocar direto. Apesar de ser um plano, não é uma coisa que eu possa resolver no imediato. E é uma questão que muitas vezes me causa muita frustração, porque lá está, porque não pode ser resolvido sim, já, sim. tem que ser com mais calma e estrutura. Mas efetivamente, o não investimento no Serviço Nacional de Saúde dos últimos anos, dos últimos 8 anos, tem neste momento a catástrofe que se vê, não é? E Uhum, ninguém imagina o que é interno em relação àquilo que se sim. vê cá fora. E é mesmo, mesmo, mesmo de difícil gestão. Porque o teu trabalho está posto em causa, a emocionalidade está posta em causa, a forma como as equipas funcionam está posta em causa, está tudo colocado em causa Sim, por efetivamente decisões muito pouco responsáveis de todos os conselhos de administração que temos tido e de toda a panorâmica política que temos tido nos últimos tempos e tem um efeito completamente catastrófico, mesmo. É, tudo o que se parece ver cá fora, nós costumávamos sempre fazer comparação com o Covid, que nunca se poderia viver algo pior, uhum, mas em termos de estrutura estamos a viver algo muito, muito mau e muito irresponsável e com muito depois com muito pouca atribuição de responsabilidade sobre aquilo que na verdade é o maior benefício que quase todos nós temos, com o sim, maior investimento da maior parte dos nossos impostos e é mesmo muito triste. pois. E ter que fazer ao mesmo tempo parte disso Aham, sem, não é? E o sem que é que poderes está a dizer nada. funcionar? O que está a funcionar neste momento é a minha relação comigo. É a minha maior conquista, que eu acho que com todas as lapidações que têm sido necessárias e este ano, do ponto de vista emocional, tipo mesmo, tem sido um ano de muito trabalho, de construção, tem sido um ano de muito conflito interno, Uhum, mas ao mesmo tempo eu sinto-me agora a entrar numa fase mesmo muito construída e isso é muito bom. Eu acho que as minhas ferramentas têm sido muito postas em exercício uhum, e apesar de ter sido algumas questões dolorosas, eu acho que este ano tem sido puxado nesse sentido, uhum. com aqui a aceitação destas características todas que a menopausa deixa, mas tem sido muito bom. No fim, O resultado é disso, mesmo não muito é? positivo, Sim. porque a minha relação comigo melhorou muito. Eu sei que sou mesmo capaz e autossuficiente. Sim, eu no que está a Apesar de eu funcionar, saber que gosto muito de me relacionar com outras pessoas. sim, mas Eu tu acho para te que relacionares com os outros sim. Mas eu precisas acho que de. vivi muito tempo a achar que a minha autossuficiência era mesmo suficiente. E essa rigidez afastava-me um bocado Ok, daquilo que é o lado sim, mais percebo. sensível. E eu acho que eu tenho trazido esse lado mais sensível. Tem sido muito bom, porque eu sei que aquelas relações ou conexões que são efetivamente reais têm permanecido e têm acompanhado Sim, essa evolução, apesar dos desafios que isso me tem trazido do ponto de vista da saúde mental. sim. E tem sido muito importante ir buscar recursos nesse sentido, porque também me tem trazido muita realidade da minha estrutura. E Uhum. isso é muito fixe. Minha estrutura, mesmo pessoas que estão à minha Sim, sim, volta. sim.
Isso tem sido mesmo muito fixe. Apesar de ter sido Po- dolorido. Pois eu ia dizer que o que tem funcionado tem sido ao nível das relações, Aham. sem deixar de pensar que isso só pode acontecer porque efetivamente, e aqui vou-me repetir em relação ao que estás a dizer, a relação comigo mudou. Uhum. E portanto, se eu mudo a partir da relação que tenho comigo e a forma como estou no mundo em geral, vou dizer assim, as relações que se estabelecem para além disso, não é, mudam. Claro que há relações muito mais diretas, seja o Bruno, seja outras pessoas, em termos de amizades, que acabam por. O que eu sinto é que investi mais, sem. Estava um bocadinho alheia, como se as pessoas é que me devessem alguma coisa e portanto, senti muitas vezes que hum, hierarquizei as relações que tinha. E então dava muita importância a determinadas relações que tinha e outras não eram assim tão importantes para mim e, Uhum. portanto, eu ia deixando andar e era indiferente. E agora isso mudou a partir do momento em que eu mudei a relação que tinha comigo e isso funciona lindamente neste momento. O que não funciona para mim, ainda em termos das relações, são as relações com pessoas que efetivamente não colaboram ou não contribuem em nada de estável e nem no sentido de ser positivo ou não, mas é de haver aqui respeito e estabilidade e conexão Partilha. sim, e empatia também. Uhum. E portanto isso neste momento não funciona e é isso que sai, e é isso que tem Uhum. saído. E o que tem ficado e aquilo onde eu tenho efetivamente investido tem sido nessas relações que ficam e que não é que ficam, é que se continuam a estabelecer e que se constroem numa base boa para Uhum. mim, no sentido em que me dão tranquilidade e me dão estrutura acima de tudo. E portanto é isso. É ao nível Boa. das relações acima de tudo. A vida é sobre isto. Sobre as relações. Como dizer não? Uma pessoa precisa se impor contra a mãe dominadora, controladora e que é a líder familiar. Você tem alguma relação assim na sua família? Como você faria para se impor de forma positiva? Se calhar não é preciso ser uma mãe, Não. pode ser qualquer Pode ser pessoa. alguém, sim. Então, reformulando, Sim. porque às vezes é difícil ler isto em brasileiro. Assim. Um- a pessoa precisa de se impor contra alguém familiar mais dominador ou controlador e que é efetivamente líder da família e tu tens alguém na tua família com quem tenhas uma relação assim, ou o que é que farias para te impor de uma forma positiva? Isso é difícil. Eu não sinto que tenha alguém na família assim, seja família direta, seja família, no fundo, do Uhum. Bruno, por exemplo, não é? Que já lido como se fosse uma família muito mais direta, portanto, acho que é justo incluí-los. Eu não sinto que haja uma figura que seja altamente dominadora, acho que há hierarquias como em todas as famílias, mas que de alguma forma se vão respeitando e aprendendo a gerir vontades, não é? O que é que eu faria? Eu não sei, eu acho que daquilo que eu sinto do que, das vezes em que eu pude ou tive a necessidade de me impor, seja como uma opinião ou algo do género, o confronto direto, mano a mano, nunca resultou. Uhum. Portanto, eu acho que, o que poderá funcionar será, tentar falar abertamente sobre as coisas dentro daquilo que nós já falamos várias vezes, dentro da disponibilidade que as pessoas têm para ouvir e para acolher, e não havendo essa disponibilidade, eu acho que é ir gerindo em função da relação ou da proximidade que se quer manter, mas isto é muito ingrato porque eu acho que dar conselhos deste género a quem não vive ou não viveu, acho que é muito. E as situações são sempre, por mais que haja. Se tu possas generalizar uma figura que seja mais dominadora, eu acho que cada família tem o seu contexto e a sua Uhum. história, Acho que portanto tem é muito muito a ver com difícil. isso também. Acho que tem muito a ver com o contexto, embora na minha tenha havido sempre muitas presenças dominadoras e Uhum, controladoras. Ahm, e eu acho que isso foi uma hierarquia que foi passando de geração em geração. Eu acho que já estive neste lugar, uhum, na minha família, e hoje em dia, quando olho, vejo que não há forma de te relacionares dessa maneira sendo positivo. ok, E eu acho que por isso é que, para a minha família, veio de um histórico tão de drama nesse sentido, é que sempre foram relações muito conflituosas. sim, Eu acho que há uma grande transição nesta geração, há uma grande transição deste comportamento há uns anos para cá, e eu acho que nós temos sido elementos muito facilitadores nesse sentido, de
de trazer dinâmicas de relação diferentes. E eu acho que com paciência, acho que isto se muda. Sim, porque ser dominador implica colocar tudo ao seu serviço, não é? Sim. E gerir E as. consoante a tua perspectiva, não Exato. é? Isso, E desconsiderar a dos outros. total. Eu acho que eu lembro-me que uma das avaliações que fiz quando fiquei doente e tive tempo para fazer, eu mandei mensagens a algumas pessoas nesse sentido, que é muitas vezes num sentido de sobrevivência, que foi um padrão que vivemos durante muito tempo. Acho que a minha forma de sobreviver e de manter aquilo que era na altura o grupo em sobrevivência, eh, puxando para mim uma responsabilidade que ninguém me pediu, salvaguardando isso, era muito pelo confronto e pelo controle. Sim. E isso inibia totalmente as pessoas de me dizerem a sua verdade, e também fazia com que as pessoas sentissem que eu diminuía aquilo que elas sentiam ou gostavam ou viviam. E nunca houve essa conversa Sim. aberta acerca disso, mas depois foi uma coisa que, com as circunstâncias da forma como, da maturidade e de teres crescido, que fomos vendo que fazíamos na relação uns com os outros. E de certa forma era um padrão de relação. E será Isso foi difícil, mudando. mesmo que tu identifiques esse tipo de presença no outro, será sempre difícil fazer-se um trabalho Interno único teu. e Não, único. nunca pode ser. Porque terá que ter sempre a ver Sim, com o outro e com a relação que tens com o outro. mas acho que é importante tu perceberes. Eu agora, eu acho que isto é muito importante. Eu não te falava disto em consulta, que é, eu neste momento dedico-me a conversas vulneráveis se eu sentir que o outro consegue ter aquilo que os ingleses dizem que é accountability, ou seja, a tua parte da responsabilidade sobre a questão. Porque é a única forma que tens de superar a real questão é se conseguires ter essa conversa neste sentido, que é a Sim. minha parte de responsabilidade foi esta, olha, eu sinto que a minha foi esta, e foi uma pena, ou o que é que podemos fazer para melhor. Quando a conversa começa sempre de forma que o outro se está a defender, eu sinto que aí já não há margem para conseguires ter uma conversa Para emocional, investir, sim. porque o outro não está. E então, neste momento, eu não tenho esse tipo de conversas, que era uma coisa que eu fazia antes muito, que era tipo insistir, até o Sim. outro entender, e eu não conseguia perceber que o outro não tem que ser a capacidade, e não há problema nenhum. Sim, não temos Ah, que. Só que tens que resolver isso contigo na mesma, Sim, que é, sim. se tu entendes que a tua postura não foi boa, se tu entendes que o teu comportamento com o outro não foi respeitador, então se não vais conseguir ter essa conversa, tudo bem, não há problema, mas mudares na forma como tu reages e não ser justificável pelo aquilo que o outro faz. Porque senão é sempre uma frustração também gigante, não é? E nunca acabas por assumir a tua responsabilidade, porque Sim. estás-te a justificar com o outro e não Sim, sim. a E, no mudares entanto, aquilo que tu sim. identificas como errado. Sim. Eu acho que sim, acho que uma das coisas que eu valorizo muito hoje em dia nas relações é isto mesmo, é a pessoa entende, pessoas que assumam a sua accountability, a sua parte. Não há outra forma de melhorares. Sim, É porque de senão vives protegeres a sempre na relação. vitimização e sim, Sim. é verdade. E justificas-te só com o comportamento do outro e nunca estás à tona do teu. Sim. E eu acho que isso é muito E importante. muitas vezes, obviamente, situações são todas diferentes, mas muitas vezes o teu comportamento ao mudar muda por vezes o comportamento do outro. E, Eu portanto, confio muito nessa sequência de cadeia. E da mesma forma que o sem computador mudares com esta intenção não vai de ser eu esse vou o mudar, objetivo, sim, eu vou claro. mudar porque o outro assim muda a seguir. Não, Não, mas mas tem as impacto. alterações da dinâmica. Sim, e os outros também, não é? De forma que quando a dinâmica tem alteração, o teu, por bem ou conseguires identificar logo ou não, Uhum. vai haver uma alteração do teu comportamento. Sim, Não é? sim. E não Portanto, quer dizer que seja certo ou errado, ou que hoje é que o outro é que esteja certo e tu é que estejas errada. Tem a ver com aquilo que tu achas que neste momento não é para ti razoável. viável, exato. Boa. Conversas a dois. Voltamos ao mesmo. Não, acho que Tenho medo. este sai um bocadinho do tema. Imagina que és raptado por extraterrestres, Gente. mas podes mandar alguém da tua família ou amigos em troca. Ias com eles ou trocavas o teu lugar com alguém? Epá, não sei. Não sei. Eu ia. Eu ia também ver como é que era. E depois, se fosse fixe, te Pois, avisava. ou não, Ou não. ou não. A Ou tia se não fosse aceita. bom, olha, deixa estar. Deixa Ficamos estar que eu assim. fico aqui. Exato. Isto aqui parece melhor. Também acho Sim. que é Eu fixe. ia Eu ver. também. Ia ver. Sim. Ia lá.
perceber como é que era. Sim, sabe-se lá se não é melhor do que estar aqui. Se pudesse, criava condições para levar algumas pessoas comigo se fosse bom. Se fosse bom. Se fosse mau, também tentava criar aqui algumas condições para as pessoas irem. Exato. Mas tinha que ir ver primeiro, apalpar terreno. Yeah. Tiramos mais um. Vamos a isso. Terapia de bolso. Em que tipo de relacionamento estás? De que forma é que esse relacionamento ou a ausência dele tem afetado positiva ou negativamente a tua saúde física e emocional? Xiii, pronto. Vai, Bruno, vai buscar o babete. Queres começar por aí? Então, eu estou naquilo que eu diria que é um relacionamento bom, no sentido em que é respeitoso, empático e em parceria. Uhum. E eu sei que isto podem ser clichês e palavras que se usam muito hoje em dia, mas é aquilo que eu sinto. É um relacionamento que levou muito tempo até chegar aqui, no sentido em que foi sendo construído, ou seja, eu não acho que ele tinha que se chegar aqui mais cedo. Acho é que para nós estarmos aqui hoje, eu e o Bruno, nós tínhamos que ter feito este caminho de construção, senão nós estaríamos aqui hoje. É o que eu sinto. E portanto, e teve a ver com isso. Aquilo que eu sinto é que eu precisei de ajustar muitas coisas, e há bocado falávamos do comportamento, não é? Quando eu ajusto um comportamento, automaticamente eu fui sentindo que o Bruno foi ajustando o comportamento dele. E depois as coisas vão, não é que se invertam, mas vão tendo, vão sendo receptivas, que é, eu ajusto o meu comportamento, percebo que às vezes é verbal, outras vezes são coisas que se vão mexendo, pequeninas coisas que se iam mexendo e que eu percebia que tinha uma resposta diferente. Outras vezes é preciso dizer, eu mudei isto e preciso que haja, ou preciso que haja esta resposta, ou preciso que haja esta alteração. E isso vai fazendo com que as coisas se vão tornando cada vez mais conscientes e por conscientes também com vontade de acontecerem. Por isso, ele dizia aí. Pois Que eu não impacto sei é se que há um tem na tipo, tua... não é? Não, mas que Exato. impacto é que tem para ti? Teve o impacto que eu acho que era preciso em termos daquilo que era a minha saúde mental e física, que é, eu precisava de perceber que não estava constantemente numa roleta a ser, e a estar sempre a ser criticada e a ser olhada de lado, não é? Eu precisava de perceber que as pessoas quando estão comigo ou ao pé de mim é porque querem estar e não porque não há outra hipótese. E isso depois eu sinto de facto que teve esse impacto não só físico como emocional, porque tudo o resto se foi alinhando. Não que o comportamento ao mudar, de repente muda tudo o resto. A questão é que ao mudar um comportamento há espaço para que eu depois possa debruçar-me sobre outro tipo de temas. Eu acho que foi isso que foi acontecendo. À medida que eu sinto mesmo, e uso muito a expressão do arrumar as gavetas, não é? E isto ouve-se de uma forma muito banal, mas eu sinto mesmo isso, sinto que foi mesmo isso que eu fui fazendo. O que fez com que eu, se calhar, houve gavetas que ficaram mais ou menos arrumadas porque eram precisas organizar naquele momento e fechou-se, e depois foram-se abrindo outras, e eu depois pude voltar à medida que fui fechando outras e foram efetivamente ficando organizadas, eu pude voltar àquelas que não estavam totalmente e debruçar-me sobre aquilo. Portanto, vamos abrindo e vamos fechando e vamos organizando melhor ou pior em função daquilo que é necessário no momento, não é? E eu acho que foi isso que aconteceu com esta relação. Eu sinto que, vou dizer isto desta forma porque eu acho mesmo que o Bruno acabou por ser o promotor desta saúde mental toda e deste trabalho todo, porque havia, no meu caso, tudo aquilo que eu transportava nos outros e nas minhas relações de amizade, eu ainda o fazia pior na relação que tinha com ele, colocando sempre em causa efetivamente esta relação. E por um lado, se à medida que eu fui mudando, ele foi ficando ele percebeu as vantagens daquela mudança, e como disse a Marisa, ele é que quis sempre ficar desde o início, não é? Isso fez com que eu percebesse, ok, afinal há quem fique, e há quem queira, e há quem permaneça, e isto fez com que eu visse o resultado daquelas ações. Claro que há muitas pessoas que podem só achar, olha, mudou, cresceu, não é? Mas ele teve sempre lá a ver essas pequenas. Sim, Foi sim. um trabalho consciente. E E de equipa. sim, porque se ele não estivesse disponível, ou se ele, não só o facto de ter ficado,
como quando as coisas não estavam bem, no sentido em que não eram assim tão saudáveis como isso, não é? Uhum. Mas acima de tudo, o facto de depois, à medida que as coisas foram mudando, não estar sempre ou em expectativa ou agora está a mudar, já não é o que era, ou então já mudou, eu agora posso continuar no meu lugar porque ela agora é que tem que mudar. Aham. Ele percebeu que houve uma altura em que ele podia ficar no lugar dele e eu é que ia ter que mudar e ele ia usufruir disso. E houve momentos em que ele percebeu, ok, agora eu vou ter que ajustar porque ela já mudou Uhum. e eu também quero isto. Ok. E eu acho que isso é que torna depois a relação. E eu tenho a certeza que tudo aquilo, coitado dele, mas que tudo aquilo que fomos vivendo e que fomos. Foi quase como se fosse uma experiência, no fundo, para as outras relações todas, que é. Ele viveu no imediato e as dores todas e as partes boas todas, para depois eu poder até de alguma forma aplicar todas estas aprendizagens noutras relações que se calhar não são tão impactantes porque não é no dia a dia e usufruírem disso. Se calhar há Aham. pessoas que só estão a usufruir da parte boa de eu ter mudado. O Eu Bruno acredito que sim. usufruiu das duas coisas, não é? Sim, Usufruiu, assim, e é passou. é uma construção, não é? Tem que ser uma Que partilha de também é tempo. justo dizer o contrário, que é, isto também foi possível porque a forma como ele reagiu foi correspondente, porque ele podia não corresponder e, portanto, mesmo o meu processo podia não ter sido desta forma e podia ter outro tipo de resultado, mas foi porque efetivamente ele teve aquela resposta. Eu acho que foi muito inconsciente ao início, Uhum. porque ele foi só bebendo das mudanças que eu ia fazendo e depois, à medida que foi Foi construído. possível, sim, começou-se a construir e começou-se a fazer. Portanto, não quer dizer que nós em 14 anos estivéssemos mal em algum momento, percebíamos era que havia coisas que não funcionavam tão bem e na nossa inconsciência fomos gerindo, porque também foi possível, porque tivemos muito tempo em que só contávamos com os dois e estávamos cada um na sua casa e não tínhamos responsabilidades e portanto eu acho que isso tudo teve impacto e foi importante termos esse tempo, não é? E Uhum. dar-nos esse tempo e depois quando precisámos de tomar outro tipo de decisões foi quando nós também tivemos que fazer uma construção diferente da relação e isso foi possível fazer e porque nós também quisemos fazê-lo. E portanto, não é questão de foi uma relação que teve termida e depois eu não sinto que tenha estado termida ou que a algum momento algum de nós quisesse abandonar. O que eu sinto é que nós tivemos muito mais conscientes a partir de determinada altura e que agora é uma relação que se constrói de uma forma consciente Uhum. e até aqui foi uma forma muito perdão, inconsciente no sentido de foi muito mais emocional, muito mais Sim. intuitivo, Sim, não sim, sim, é? sim. Que foi resultando, porque nós também fomos querendo ficar. Mas acima de tudo, sem dúvida que esta, neste momento, é a relação. Que bom! Podes-te babar, Bruno. Exato. Estás à vontade. Então, eu não tenho nenhuma relação de Uhum. par, Sim. mas acho que estou numa fase de vida de uma boa relação comigo. Uhum. Ou seja, eu já sinto isto há algum tempo, acho que menos consciente do que a fase que vivo agora. Sim. E acho que estes 8 meses deste ano foram muito enriquecedores neste processo de construção e acho que há uma grande diferença entre solidão e solitude Uhum. e eu curto a minha solitude e não vivo em solidão. Que eu acho que a solidão já vivi, já Sim. senti isso e acho que é muito mais. É triste, Sim. deixa-te numa posição de maior vulnerabilidade. O que eu sinto é que eu não estou à procura de uma relação a qualquer custo. Acho que já tenho tranquilidade suficiente para. Eu acho que há uns anos atrás vivi uma fase de muitas relações nesse sentido de. Deixa eu só ver se estas patinhas se acalmam. Obrigada, Beijos. Eu acho que há uns tempos atrás, há uns anos atrás, antes da doença, eu vivia essa fase do. Não era uma relação a qualquer custo, mas era de ser escolhida. Acho Sim. que tinha aqui um bocado de necessidade, acho que a Sim. minha carência me colocava nesse sentido, de, de uma maior intranquilidade comigo mesma, então fazia que eu estivesse mais vulnerável a relações em que eu fosse escolhida, em que a pessoa me escolhesse. Aquilo que eu sinto agora é que eu não sinto necessidade extrema de ter a minha vida partilhada, a menos que isso venha a acrescentar algo muito bom Uhum. à minha vida. Sim. E não sei se as pessoas têm mais essa percepção, mas vivemos uma grande crise. Pelo menos na minha faixa etária vivemos Sim. uma grande crise e acho que estamos numa fase de vida em que é mais difícil conhecer pessoas Uhum. Sim. através das nossas pessoas que nos são próximas e, e a maior parte das pessoas estão numa relação ou casada
Eu sei que eu tive uma fase de apps, mesmo agora depois da doença, também Uhum. já tive uma fase de apps, pá, e aí estava-me a gerar muita frustração, porque eu sentia que, para já eu nunca fui muito, não tenho muito o perfil do catálogo. Uhum. Eu não escolho muito pela parte física, tanto que todas as pessoas com quem eu tive algum tipo de envolvimento não são nada parecidas. Sim. Hum, eu sou um bocado sápio, eu preciso muito da cabeça da pessoa, preciso de me sentir envolvida, Sim. preciso de admirar a pessoa, preciso conseguir conversar. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para mim. E as apps traziam uma grande frustração porque eu sentia o peso da doença nessa aproximação. Sentia que a doença era um empecilho. Ok. E isso gerava muita frustração. Até porque esses assuntos raramente eram debatidos ou conversados. E então afastei-me um bocadinho por isso, porque senti. Então agora acho que vivo isso de uma forma tranquila, que é se tiver que aparecer alguém que me acrescente alguma coisa, pá, muito bom. E eu gostava de viver isso novamente, até porque agora sinto que tenho uma maior capacidade Uhum. de construir Sim. algo do que antes, mas eu não vivo a pensar nisso a toda hora, nem vivo triste porque isso não aconteceu, Nem em função disso, não é? de todo. E percebo que isso possa ser assim, já senti isso algumas das minhas amigas, mas eu não sinto isso. Não sinto que esteja à procura de nada a qualquer custo. Sinto que a minha relação comigo é muito importante. E sinto que há critérios agora que eu já não estou disponível. E sinto que agora há uma maior volatilidade nas ligações. Uhum. E eu nisso acho que sou um bocado mais old school. Acho que quando passa pela parte física, inclusive, só pá, percebo que seja mais fácil de encontrar. Se estiveres disposta a criar uma relação, é mais nesta fase é mais difícil. Sim. Até porque eu depois trago esta bagagem, né? É uma questão que tem que ser conversada e tem que ser alguém com algum acolhimento. É essa a E diferença que eu eu não trago. sei se sentes isso, mas eu às vezes sinto que nesta fase, enfim, não necessariamente em termos de idade, mas em termos de fase de conquista, de trabalho, de maturidade, quanto mais independentes e autónomas as pessoas estão, mais difícil também se torna esse, porque é quase como se tivesse muito mais a perder. Não sentes isso? Hum, eu não sinto que eu, quando me ligo, esteja a pensar nisso. Ok, Eu também nunca senti isso de alguém que estivesse muito próximo. Então, ok. as pessoas que estiveram muito próximas a mim nesta fase, uma, não tive mesmo. Não resultou, tipo, Sim, não sim. tinha mesmo, nós não sequer não éramos parecidos, não procurávamos as mesmas coisas e é tranquilo para mim, nesse sentido, porque eu também já sei dizer que não é aí. Estás a ver? Não empurro só porque era a única coisa Sim, sim, disponível. sim. Mas depois, noutras ligações, eu senti que havia dificuldade para entender o que é esta história da doença, de Mas que sempre forma é associada que à é. doença. Eu acho que sim. Ok. Tirando esta relação que foi mais próxima, ou seja, passou por uma fase mais contínua, e aí eu não senti que a minha doença tivesse tido algum empecilho Ok. de todo. Acho que não éramos mesmo compatíveis. Uhum. Um, e não havia mal nenhum, tipo, durou o que tinha que durar. Eu percebo o que dizes, porque também acho que agora já não se constroem relações no sentido de. E nesta idade as pessoas já são um bocadinho mais autossuficientes, não Sim, é? Não estás propriamente a começar uma vida do princípio, em que estás a construir algo quando tens 20 e poucos anos. eu faço esta comparação porque e muitas o Bruno às vezes é muito crítico nestas coisas de pronto, tem algumas noções que Mas ele há menos criou. disponibilidade para criar. Isso há. Pronto, e esta ideia de e depois ou porque é Para muito conhecer. rápido, ou porque depois de repente as pessoas tomam decisões muito rápidas, porque ao mesmo tempo ânsia, outras vezes porque estão apaixonadas e deixam-se levar. Eu E acho eu que digo uma das construções muito grandes nesta fase, eu tenho duas amigas muito próximas que se divorciaram há pouco tempo e que estão muito doídas ainda da relação anterior. E o que eu sinto é que às vezes essa carência emocional e um sentido grande de validade faz com que tu também entres em coisas que se calhar podem ser relações de transição, estás a ver? Mas se calhar não são coisas para investir a tempo inteiro. sim, E eu acho é que quanto mais tempo tu estás sozinha, mais fácil é te identificares isso. Mas também mais difícil é de abdicar de determinadas comodidades sim, que tens. Por isso é que eu digo que eu não estou à procura de uma relação a qualquer custo, sim. mas que gostava de ter uma ligação boa, saudável com alguém, sim, totalmente. Sim, eu ia dizer é que, da experiência que eu tenho, não é, daquilo que nós fomos vivendo, nós éramos muito novos, nós não Uhum, tínhamos nada a perder, e fomos-nos construindo. Eu acho que uhum. quando a pessoa está nessa fase e isto não é dizer: relações duradouras têm não há, regra, não existe, para mim não Também não acho. existe. Mas eu consigo, ou pelo menos eu acho que
consigo perceber que seja mais fácil de construir algo que dure mais se tu estiveres numa fase em que efetivamente estás a crescer. Foi o que nos aconteceu, era o que eu lhe dizia muitas vezes. Nós estávamos na faculdade, não tínhamos que dizer nada a ninguém, não tínhamos Eu responsabilidades acho de que agora nada. coloca-se outras características. Imagina, se calhar é mais difícil criar uma relação se tiveres poucas coisas em comum. Exato. Ou poucos objetivos em comum. Eu já passei por coisas muito divertidas quando estive nas Alpes. Porque havia um rapaz que já estava tão farto de ter encontrado incompatibilidades nas pessoas que foi conhecendo que tinha um inquérito, por exemplo. Ok. Ele tinha um inquérito de. Ainda eram pai umas 50 ou 60 perguntas. Ele perguntava tipo coisas como praia ou piscina, noite ou dia. No fundo, queimava ali aquele processo Porque do ele que é que queria gosta, do perceber que é que não automaticamente, ele já estava farto, estás a ver? Sim. Eu achei coisas muito, muito curiosas e muito engraçadas nesse sentido, mas que mostra muito isto, que é, será que isso é importante quando vais beber café pela primeira vez com uma pessoa? Exato. Tu não sabes que queres avançar para uma relação com essa pessoa, não é? Sim. É tipo, há uma carga muito grande logo daquilo de se tornar numa relação. Sim. E que eu acho que... É isso, se calhar também entramos para estes conceitos enquanto sociedade, não é? Desta coisa de quando há quando se aproximam, não é? Quando há duas pessoas que se aproximam, esta coisa de haver relação e de haver objetivos e de haver no fundo, um conceito mais tradicional. Eu acho que já vai tudo muito premeditado para a cena dos testes. E é a coisa mais chata da vida é quando tu estás a ter um date ou um café ou o que tu lhe queiras chamar e sentes que efetivamente a pessoa te está a passar a checklist. E se tu cumpres os critérios, isso é uma seca. Isso é um recrutamento, não é? E a maioria deles são. E às vezes é muito chato, muito chato. Nem tudo nem nada, nem Não, é uma só. Nem sem haver qualquer tipo de conversa, mas também não ser uma Já não há conversa ao aquela ponto de cena haver. livre de ir beber um café. E se amanhã não tiveres que falar? Não tens que falar. Sim. Se só tiveres que falar dali por uma semana, não há problema. Não há esta obrigatoriedade de quando vais beber um café que isso tenha que se tornar um casamento. Sim, sim. Eu acho que também há um bocado isto, depois associada a do quando a coisa avança para uma certa transição, é o que é que isto me vai trazer de proveitoso. E eu já acho que com determinada idade há pessoas que estão muito focadas só na parte financeira, há outras que estão focadas na parte efetivamente emocional, há outras que tu percebes logo que se calhar estão muito carentes ou se ligam com muita facilidade. Eu acho que hoje em dia já é fácil tu dizeres, não temos assim tanto em comum, não há problema, tipo, podemos cada um avançar para a sua vida, mas se calhar tens que dar tempo para conhecer a pessoa e não acho que seja numa app que isso vai acontecer. Pois, se calhar também podes é até lado, conhecer não é? a pessoa lá, mas não tens que... Eu acho que há uma volatilidade muito rápida. Sim. Há uma necessidade extrema de perceber quem é que vem a seguir. Isso eu acho que sim. E eu acho que a própria app é como o Instagram. Aquele scroll desmedido, sim. a app é exatamente igual. Tu tens curiosidade em perceber se o que vem a seguir é melhor ou que pior. Exato, e o que é que tu poderás estar a perder se parares dali. Por mais que seja injusto, estás a escolher de um catálogo e que eu tenho dificuldade em fazê-lo. Claro. Porque a maior parte dos perfis nem tem muita coisa acrescentada. Tu vês efetivamente... Podes pôr lá o que quiser, não é? Às sim. tantas é o que é. Pronto. Mas isto seria uma longa conversa. Sim, Deveríamos chamar a Catarina Beato para vir conversar connosco sobre isto. Que eu acho que era muito giro. Mas eu não me sinto que esteja... Não quero uma relação a qualquer custo. Acho que é isso que neste momento me fica. Que eu estou tranquila aqui. Não... Sim. É bom. É. Acabar assim é bom. É muito giro porque eu acho que temos duas perspectivas muito diferentes e que prova que nós não temos que chocar. Não é? Eu acho que é um bocado... Benji também quer participar. Os acordos da sexta agora está pronto para brincar. Pois é. Cota digo do cão. Então, acabamos aqui? Tiras mais uma? Acabamos aqui. Ok. Acho que não quero arriscar. Tirar mais Obrigada. Então, muito obrigada. Acho que foi... Eu adoro estas conversas a dois. Sim. E há aqui perguntas mesmo... Quem puder adquirir estes baralhos, eu acho que é uma forma muito gira de ter conversas difíceis em família. Sim, e de pôr a pensar. Sim. Quem quiser ter uma noite de Natal diferente. Sim. Ou um jantar ou um almoço em família. Acho que é muito fixe. Então sigam-nos nas redes sociais. Subscrevam o canal. Ativem as notificações e o sininho do Spotify. Ponham like. E digam-nos se isto pode ou não pode ser terapia. Obrigada. Beijinhos. Beijinhos. Bom. Foi muito bom. Gostei muito desta última. Neste tema. Não.